Olá, está começando mais um programa Essência. Você aí de casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui. E um programa todo dedicado principalmente para as mulheres que sentem que estão entrando na menopausa. E olha, eu falo uma coisa para você, um pouquinho que eu aprendi com o meu convidado, eu já entendi que é muito diferente do que a gente pensa, como por exemplo, vou deixar para ele falar, mas tem muitos mitos sobre isso e você vai aprender comigo nesse programa, porque eu estou com ele, esse convidado especial e especialista no assunto, Dr. Francisco Barcelos. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa, é um prazer receber você aqui, principalmente com a honra da gente falar sobre um assunto tão importante. O prazer é meu, quero agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui. E realmente, a menopausa é um assunto que até um certo tempo atrás, falar sobre menopausa era como se fosse um bloqueio, era como se a mulher tivesse envelhecida, que era como se cheguei na menopausa, minha vida acabou. E hoje eu quero estar com você, principalmente para falar que não acabou. A gente vai desmistificar muitas coisas aqui, com muitas dúvidas a gente vai até fazer quase uma semi-consulta para explicar todos os meios e métodos até chegar ao tratamento final. Tá vendo que presentão especial para você aí de casa? Mas doutor, aqui como o programa é Essência, eu sempre gosto de conhecer quem está por trás do jaleco, por trás dos bastidores, muitas vezes, que você é muito ativo ali nas redes sociais, levando conteúdos relevantes para quem te acompanha. Quem é o Francisco? Eu sou um mineiro ou paulista, porque eu vivi 16 anos da minha vida em Minas Gerais e eu me formei no estado de São Paulo, já em Catanduva. De lá para cá eu nunca mais voltei para o estado de Minas. Me estabeleci profissionalmente aqui, tenho 23 anos de formado. Moro no município praticamente de Araras, eu moro na zona rural de Araras, então eu tenho um misto de médico e de fazendeiro ao mesmo tempo. Venho de uma família tradicional mineira que trabalhava com fazendas e pecuária e tudo. E escolhi a ginecologia acho que do primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria fazer a ginecologia e atender as mulheres. Eu tenho uma filha que está na fase adolescente, então na adolescência, e isso também me conecta muito com pacientes da idade dela. Apesar da minha idade, eu tenho um público jovem que me acompanha sempre, até pela participação ativa nas redes e tudo. Então hoje eu sou um médico do interior, eu já trabalhei na capital, ainda tenho alguns atendimentos lá, mas agora eu estou vindo de vez para Araras, onde eu acabei de comprar um consultório aqui e vou fixar minhas raízes aqui nessa cidade. Seja muito bem-vindo. A Obrigado. Cidade de Araras é maravilhosa, eu sou suspeita que eu amo aqui essa cidade, as pessoas daqui também. E achei interessante que você saiu de Minas, não voltou mais, mas Minas não saiu de você, né? Não. Porque ainda tem o seu estilo de vida, até a gente estava conversando sobre isso, ele estava me mostrando, pessoal, conteúdos muito legais. E eu achei que tinha ido numa fazenda que pagou lá para estar no lugar, para fazer os conteúdos, mas é a sua vida. É a minha vida. Aproveita para contar sobre a Amanda também. Olha, a Amanda é mais famosa do que eu. Amanda, todo mundo tem um bichinho de estimação, né? O meu bichinho só tem 1 tonelada, é uma búfala africana, mas ela é extremamente dócil. Ela adora fazer um tratamento capilar. Um dia vou mostrar para vocês como ela faz o tratamento capilar comigo. E eu sempre utilizo ela para responder stories, caixinhas de pergunta, ela sempre está ali, porque ela realmente, ela dorme a 50 metros da minha cama, vamos dizer assim. E ela tem uma afinidade até de proteção. Quando chega alguém estranho na fazenda, ela meio que vem na frente assim, quem é você? Certo? Bota medo, né? Bota medo, e ela é imponente. Com certeza. Mas na hora que ela faz amizade, é igual um cachorro, mas um cachorro muito maior do que o tradicional. Com certeza. Realmente, imagino quem chega lá pela primeira vez e fala assim, ixi, eu não vou chegar perto aí não. Ontem a gente estava gravando um conteúdo com ela, o cameraman estava assim. Será que eu devo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas aí depois deu tudo certo e
Mas, assim, eu moro hoje, eu estou numa situação que eu fui caçula da minha família, só tenho um irmão. E por ser caçula, eu fui muito temporão também. Minha mãe me teve com 43 anos de idade. Então, hoje os meus pais estão numa fase avançada da vida. Minha mãe tem 88, meu pai tem 94. E eu não fui e voltei para casa dos meus pais. Meus pais vieram morar comigo. Só que, assim, aquela história que a minha mãe contava, olha, nunca converse com estranhos, nunca traga estranhos para casa. Dá vontade de pegar ele e bater nela agora. Porque, assim, meu pai e minha mãe já estão com um certo grau de demência. E minha casa virou praticamente um day hospital. Então, todo dia um cuidador diferente, todo dia uma cozinheira diferente. Então, várias pessoas estranhas ao mesmo tempo. Eu acho que dá para fazer um BBB lá em casa. Inclusive, eu fiz por um período o BBB do Chico. Então, todo dia eu colocava as tretas entre os cuidadores, as enfermeiras, quem fazia, que acontece. quem não fazia. Ficou até... Eu falei assim, eu vou parar porque agora não dá. Mas, assim, hoje eles moram comigo. Certo? Eu decidi morar na fazenda justamente porque eles vêm do agro, então eu praticamente reconstruí a casa deles para eles terem uma certa familiaridade ali com o ambiente, de ver um cavalo passando, de ver uma vaca passando, alguma coisa, para eles não sentirem que eles estão morando dentro de um apartamento num condomínio fechado, entendeu? Ou dentro de uma casa no meio urbano que não foi o deles. Até agora está funcionando. Então, eles têm uma familiaridade ali com o ambiente e também é muito legal você morar e ter o convívio com a natureza o tempo todo. Com certeza, faz muito bem para a alma, para o espírito. Sim. E eles se acostumaram com gente estranha o tempo todo? De vez em quando, eu acostumei. Minha mãe, de vez em quando, dá um show com certos cuidadores que... Ou seja, ela leva à risca ainda o que ela te ensinou. Ela leva à risca que te ensinou, mas assim, estamos ali na luta, é uma luta diária. Foge um pouco, né? Eu fiz uma pós-graduação em geriatria justamente porque eu sabia dessa história no final, que eu teria que cuidar dos meus pais. Eu sou ginecologista, mas fiz uma pós especialmente para dar esse conforto no momento, assim... que é a fase final da vida, a fase final do idoso, merece mais cuidado do que um bebê, certo? Eu falo que eu estou com 2 bebezões em casa, um de 1 ano e outro de 2, que depende de tudo, da alimentação, do cuidado, de levar para ir no banheiro, de voltar. Então, é assim, eu sou pai também, tenho uma menina de 14, eu acho que a Anali não me deu tanto trabalho quanto os meus pais estão dando agora em termos de cuidados. É como se você ser pai de novo dos seus pais. Então, Sim. É uma inversão que, olha, se você não tiver um preparo, tem hora que você fala, nossa, mas será que era o meu momento agora? Porque, pelo fato de eu ser temporão, era um momento agora, se minha mãe me tivesse tido com 20 anos, era o momento de eu pegar ela e ir para... viajar, levar para um restaurante, levar para coisa. Mas, pela idade avançada, não é a realidade. Não foi possível. Não foi possível. Mas eu fiz quando eu era bem novinho, quando eu tinha acabado de formar, eu ainda aproveitei muito com eles. Mas agora chegou numa idade que a gente tem que fazer o que pode. E, doutor, eu fico impressionada em como você consegue ter essa multidisciplinaridade de estar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por que eu digo isso? O programa ele também tem como objetivo, ele inspira muitas pessoas. Essa história que você traz de vida, que vai para a profissão também. E, inclusive, tem médicos que nos assistem, que nos acompanham. E hoje você está contando que tem essa demanda com os pais. Você é o filho que cuida dos pais, você também tem uma adolescente que a gente sabe que também é uma fase que precisa de uma atenção, que precisa estar mais próximo. Tem seu consultório e, como eu falei para você, que eu fiquei assim impressionada, que eu sou produtora de conteúdo, então eu sei o quanto
Principalmente no início, a gente tem alguns bloqueios, principalmente do que os outros vão pensar. Você não me parece ter esse perfil, mas assim, é a realidade da maioria das pessoas. E aí eu fiquei impressionada porque você vai em congresso e faz, a gente sabe como que é a rotina de um médico, e você conseguir produzir 60 conteúdos em 4 horas e meia. E aí, com isso, eu quero trazer primeiro a pergunta da importância que você viu, o olhar da medicina estar presente nas redes sociais, de levar essa informação, e como que você conseguiu organizar a sua rotina para dar conta de tudo? Olha, é uma pergunta muito complexa que até eu mesmo não sei como eu consigo, certo? Eu saio do consultório, certo? Durante o consultório eu já gravo algumas coisas, tem dias que tem as pautas específicas para gravar, mas o que eu vi? Eu abri o Instagram e muitas vezes viam pessoas que não eram nem médicas falando sobre um tema que eu domino. Eu falei assim, poxa, se quem não tem a capacidade de estar falando sobre o assunto, por que não eu, que sou formado, certo? Tenho especialidade, domino o assunto, não posso entregar um conteúdo com mais qualidade para essa telespectadora, para essa paciente que está ali rolando a tela do Instagram. É difícil, porque assim, e aí você tem que mesclar uma coisa para não ficar uma coisa chata, uma aula de medicina, por exemplo. Então, eu sempre interajo com a Amanda, eu interajo com outros temas, é o tema da Copa, é o tema do Dia dos Namorados, a gente tem que mesclar para ficar uma coisa agradável para a pessoa ver. Que conversa com praticamente todo mundo, né? Exatamente, porque uma coisa muito técnica, uma coisa com muito mediquês, se eu falar aqui só em mediquês, aqui como se eu estivesse falando numa entrevista para um congresso médico, onde só médicos estariam me ouvindo, ficaria bom para eles, mas ficaria horrível para quem não está entendendo. Nossa, ele está falando russo, certo? Então, e o mineiro, ele tem fala que o baiano tem um molho, né? Mas o mineiro tem um jeitinho especial de fazer. É verdade, que cativa. Que cativa e ao mesmo tempo ajuda a esse acolhimento. Eu acho que sempre eu nunca, nas minhas postagens, eu não sou muito agressivo, eu sou um tom mais acolhedor e um tom mais explicativo. Tem gente que tem uma personalidade mais assim, de briga, gerar em polêmica. Eu vou num tom mais educativo, mas ao mesmo tempo que acolhe. E conciliar tudo isso, olha, tem um detalhe que você não sabe ainda. No carnaval ainda eu tive que associar toda a parte do carnaval com toda essa rotina. Eu fui passista de uma escola de samba. Então, nossa, mais essa ainda, mais essa responsabilidade. Ainda. Então, assim, e ter toda a responsabilidade com a escola, tudo. Então, os congressos exigem muito, porque todo mundo pensa que o congresso você vai lá e fica lá 2 horinhas e sai. Não, o congresso começa às 7 horas da manhã e termina às 10 horas da noite. E se você não estiver ali prestando atenção, não tem fundamento. Né? Não teve aproveitamento. E são massivos, geralmente é sexta, sábado e domingo. Mas se você não for, porque tem muito médico hoje que tem uma condição de financeira ou até uma estabilidade que ele fala assim, não preciso me passar por isso. Mas assim, só esse ano eu já fui em 6 congressos sobre menopausa e cada um você aprende uma coisa diferente, certo? Parece Falando em menopausa, só vou dar uma pausinha, menopausa, pausa. Pausa. Para os nossos comerciais, porque esse vai ser o nosso próximo assunto. Então você aí de casa, fica aí que a gente vai voltar com um bate-papo sobre menopausa. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo.
Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. A vida de um dentista às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós-Diodonto da São Leopoldo Mandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Conexão com o Futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região, com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça às 12 horas. Com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o Futuro. Porque empreender é construir. Estamos de volta com o Dr. Francisco, muito bate-papo aqui, conhecemos sobre a história dele, que é muito inspiradora. E ele que é especialista em menopausa, claro que agora a gente vai se aprofundar nesse assunto, mas antes eu tenho um recado especial para você, mulher, que adora aquele brilho especial para finalizar aquela composição linda nos looks. A Éfata Semijoias é a empresa certa para você. A Éfata tem peças que são autorais, ou seja, exclusivas da marca. E também para quem quer revender, fazer aquela renda extra, a Éfata também é para você. Bom também eu ressaltar aqui que ela tem um banho todo especial que faz com que as peças durem por muito mais tempo, com sempre aquele brilho e aquele toque final. Então, o lugar certo é a Éfata Semijoias para quem quer brilhar ainda mais. E agora sim, voltando aqui ao nosso bate-papo com o Dr. Francisco Barcelos. Doutor, você vinha falando sobre a importância dos congressos que você participa e eu também, sendo da área da educação, eu considero muito importante isso porque a gente percebe que acontece demais na medicina, não só na medicina, em todas as áreas, da pessoa se formar lá há anos atrás e ela não se atualiza. E você estava me contando ali nos bastidores que teve essa paixão, o coração foi pego pelo assunto menopausa, por essa especialidade, e você vem buscando esse conhecimento. Então, contando sobre os congressos, o que você vem trazendo de novo, agora a gente vai entrar no que tanta mulherada aí quer saber se quer menopausa. E a primeira questão que eu trago é, a menopausa, ela ainda é muito vista, como você trouxe, como é um tabu, é algo que parece que é ruim. E as mulheres parecem evitar falar sobre a menopausa, muitas vezes até dá um receio de abordar sobre o assunto, porque parece que é uma ofensa, né? Falar que está entrando na menopausa. E na verdade é um ciclo natural da vida que vai acontecer com todas as mulheres. Então, sobre esse pensamento, esse tabu que ainda tem, que eu gostaria de trazer esse assunto agora com você. Mara, é o seguinte,
A menopausa, até um certo tempo, era considerado como acabou, envelheci, fiquei velho. E todo mundo não quer ser chamado de velho, não quer ser chamado que acabou a vida. A gente quer viver e viver com qualidade. Eu tenho uma experiência pessoal que é o seguinte: o Brasil ele está envelhecendo, mas envelhecendo com qualidade. Eu mesmo tenho 48 anos. Se eu fosse mulher, estaria na menopausa também. E nós estamos criando uma nova versão de nós mesmos. E essa mulher na menopausa, ela não quer já vestir aquele mood vovó. Ah, agora eu vou ser avó, dona de casa e vou fazer um curso de crochê. Não, ela pode estar querendo um novo relacionamento, ela quer ter novas experiências, ela quer estar presente no mercado de trabalho, ela quer viver. E muitas vezes essa queda hormonal, como foi muito mal falado nos últimos tempos, e era uma coisa pejorativa, era quase se humilhar. Se você está na menopausa, assim, eu não estou não, certo? Até hoje tem paciente que fala assim, eu não tenho esse negócio de menopausa não. A gente sabe que tem, Sim. certo? Porque, como você disse, é um caminho que não é uma fisiologia. Não vai ter nenhuma menina que vai chegar aos 11, 12 anos e não vai entrar na adolescência. Como não tem nenhuma mulher que vai chegar na faixa dos 40, dos 50, que não vai ter a sua última menstruação. Você sabe o que é menopausa? Aprendi com você. Posso soltar Vamos a cola? ver. Pode. Vamos ver se eu aprendi direitinho. A menopausa é a última menstruação. Exatamente. Então, menopausa é uma data. Então, vai ser 15 de junho de 2028, certo? Esse vai ser a data da última menstruação. Como foi a data da primeira menstruação? A data da primeira menstruação, de uma linguagem meio médica, chama menarca. Essa eu não conhecia. Quase ninguém sabe. Mas a data da última, todo mundo sabe, que é a menopausa. Acabou, parou. Até o nome dá uma impressão assim que acabou alguma coisa, acabou a vida. Não, é um recomeço, tá? E esse recomeço hoje tem muitas tecnologias, por quê? A população brasileira envelheceu, nós somos hoje, na faixa dos 40, a maioria, segundo o IBGE, e muitas estrelas, celebridades da TV, da música, da política, estão nessa faixa etária. Então a menopausa ficou em evidência. Uma cantora famosa está na menopausa, uma atriz, certo? Uma apresentadora, todo mundo, assim, deu-se mais ênfase para a menopausa, porque o que acontecia no passado? Na idade dos nossos bisavós, como eu te falei, eu sou um temporão, mas notoriamente no finados do ano passado, eu fui no cemitério visitar o túmulo dos meus avós. Todos eles morreram antes da idade que eu estou hoje, certo? Então as minhas avós não tiveram menopausa, porque elas faleceram antes. E a grande maioria, salvo algumas pessoas, na década de 60, 70, a expectativa de vida da mulher era 45, 46 anos. E hoje? Hoje essa mulher vai aos 100, certo? E muitas que eu atendo até hoje, com extrema qualidade de vida, certo? Parece, você fala, não acredito que ela tem 90 anos. E ela está ali super bem. E aí varia muito de como a gente vai construir esse tratamento para essa mulher dobrar a vida, porque até então ela acabava nos 45 anos. Agora o que ela vai fazer? Ela vai viver mais 45 anos no período pós-menopausa. Esse período pós-menopausa, para facilitar para a paciente, eu falo, agora você virou uma menopausada. O nome correto para isso é o climatério, que é um nome que talvez alguma de vocês já ouviram. Mas o climatério ele envolve a perimenopausa, que é um período que vem antes da última menstruação. Então, o climatério começa antes e vai até depois. A perimenopausa é a parte mais difícil e mais dolorosa para a mulher, porque muitas vezes ela vai no médico, ela faz os exames, o exame está normal, mas ela não está. Ela já começou a perceber que, eita, minha memória
não é a mesma. Ela já olha para o marido, se Deus quiser, ele não me procura hoje, certo? Ela tem um cargo de posição numa empresa, de importância, de decisão, e ela está sabendo menos do que a menor aprendiz ali. Tem hora que dá aquele lapso de memória, não tem a conexão. Isso tudo é consequência da falta de um hormônio mestre que é o estrogênio. A falta da progesterona em algumas começa a alterar o sono delas. Então, o ritmo de sono delas ela começa a acordar literalmente 3 horas da manhã. 3 horas da manhã ela desperta e ela não volta a dormir. Então, eu falo símile da feirante, ela acorda 3 horas para ir para a feira e fica rodando o pastel para lá e para cá, para lá, para cá. E está sempre cansada, indisposta, né, por conta disso. Quem que acorda 3 horas da manhã, fica rolando na cama e 8 horas sai para trabalhar e fica bem? Com certeza. Aí você fica cansada, indisposta. Os hormônios começam também, a falta deles. Quando a gente depois vai falar de tratamento, o tratamento nada mais é do que uma reposição daquilo que está diminuindo. Muitas vezes o tratamento não é com alguma coisa que ela nunca experimentou. O tratamento é simplesmente assim. Você tem um armarinho na sua casa, certo? Lá que você coloca os pacotes de açúcar, os pacotes de feijão e os pacotes de arroz, certo? Só que você gastou 3, você tem uma reserva sempre de 4 de cada um. Você gastou muito seu arroz, só tem um pacote. O seu armário ainda está cheio, certo? De feijão diminuiu 1 e de açúcar diminuiu 2. Quando a gente fala de reposição hormonal, a gente vai repor para ter 4 de cada. Então, muitas das vezes, a mulher já está sentindo todos os sintomas possíveis, ela vai ao médico, dosa o armarinho dela, mas ainda tem açúcar na sua casa? Tem, mas não tem os 4 pacotes. Não tem uma quantidade suficiente para ela se sentir bem, né? Tem açúcar na sua casa? Tem. Tem arroz? Tem, mas só tem 3 pacotes. Eu precisava repor esses outros 3 para ficar bem. Perfeito. Tem o feijão? Tem, mas só tem 2, então vou colocar mais 2 ali. Então ela consegue voltar a um equilíbrio da vida que ela sempre teve. E muitas pessoas, elas confundem isso como que a reposição hormonal vai ser uma coisa nociva, que era o que era no passado pregado. Você vai tomar hormônio, mas o hormônio dá câncer, o hormônio vai te engordar, o hormônio vai te fazer mal. Não, você sempre teve. E uma coisa que tem hora que dá uma raiva interna, assim, a gente tem que respirar. Uma mulher, ela sempre tomou anticoncepcional oral, que muitas vezes é muito nocivo. Hoje em dia tem outras técnicas, que é um tema para um próximo assunto sobre planejamento familiar. Mas ela usou a vida inteira anticoncepcional oral com altas doses hormonais. Quando eu vou ajustar isso para menopausa, ela não aceita. Como assim tomar mais hormônio, né? Como eu vou tomar hormônio? Eu falei, mas amiga, você tomou a vida inteira. E um hormônio nocivo. Mas, doutor, aí que está a importância de consultar um especialista nesse momento. E por isso que eu vou querer me aprofundar mais, ainda tenho muitas perguntas relacionadas à menopausa para depois do comercial. Fica aí, você que está gostando desse tema, eu também estou amando conhecer tudinho, que a gente já volta. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Juntos, podemos mudar a dura realidade e dar dignidade às mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ajude a acabar com essa outra face da pobreza. Doe absorventes íntimos e itens de higiene pessoal. Em Araras, leve ao posto de arrecadação, que fica na Avenida Hernani Lacerda de Oliveira, 618, no Parque Santa Cândida.
Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas às 12 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. E voltamos com o nosso bate-papo aqui, especialmente sobre menopausa, com o Dr. Francisco Barcelos. E doutor, depois de tanto esclarecimento sobre a menopausa e até trazer aqui alguns mitos, né? E um deles que a gente estava conversando ali nos bastidores, que eu achei muito legal ter esse conhecimento, é sobre o tal do calorão, né? Porque as pessoas esperam, às vezes, começar a sentir, as mulheres esperam, mas eu não estou sentindo calor, então não estou na menopausa, não estou chegando perto desse momento. Não, eu tô super bem, não estou sentindo nenhum desconforto nesse sentido. E aqui a gente está falando de um sintoma, né? Então, só para trazer mais desses esclarecimentos sobre o que o pessoal pensa que é menopausa e não é, como que você aborda isso na sua primeira consulta, né? Na primeira consulta da paciente que chega até você, e como que funciona, afinal, a sua consulta? Funciona assim. Eu prefiro, muitas pessoas, elas ficam muito presas ainda. Eu falo que tem algumas décadas. A década de 10 era uma década muito que a pessoa, assim, ela queria ver o exame. E meu exame? Certo? E o médico acabou entrando nesse jogo também. Ele olhava para o exame, os dois ficavam olhando o exame e nenhum olhava para a cara um do outro, certo? Eu acho que agora, a medicina real, agora de 2026, ela voltou um pouco mais para a humanização. O exame é importante? É, para a gente ter uma tomada de decisão, porque nem todo mundo vai ter indicação de fazer uma reposição. Mas qual é a sua queixa? Qual é a sua dor? O que mais te incomoda hoje? Está faltando esse alinhamento entre médico e paciente na conversa para ver qual que é a necessidade. Não adianta você querer ir numa loja e a vendedora querer te vender um casaco chiquérrimo como esse seu, chiquésimo, né? Nem sei como fala, chiquíssimo. Diz a Cíntia Chagas que é chiquíssimo. Chiquíssimo. Se você quer comprar é a calça, certo? Exato. Então, eu estou aqui hoje, doutor, porque assim, eu estou pensando em me separar porque eu perdi completamente o libido. Opa, vamos focar aí. Doutor, eu não durmo à noite. Será que eu preciso de um tarja preta ou é só a reposição hormonal resolveria? A dinâmica da consulta é o seguinte. Primeiro eu escuto, vejo quais são os sintomas. Vou fazendo uma consulta meio teleguiada para ela. Tem muitas pacientes que também são tímidas, elas não falam. Ou muitas vêm com aquele preconceito, eu não tenho nada. Aí você começa a falar, e aí, seu sono tá bom? Não. Você tem horas que quer matar seu marido? Quantas vezes você quer matar seu marido por dia? A resposta sempre é 2 ou 3 vezes. Certo? Vai aumentando a frequência, porque a gente quer matar todos os dias, então, né? Assim, o réu primário é uma coisa muito fácil de se perder na menopausa. Tá? Se você não se cuidar... Poderia caber defesa, né? Exato. Eu acho que tem como se defender aí nessa parte. E a sua pele? Você fazia sempre o seu skincare, tudo. Tá a mesma coisa? Não tá, doutor. Nossa. Seu cabelo? Nossa, meu cabelo afinou e tá caindo agora, que é um absurdo. E você começou a sentir algumas coisas diferentes, como simplesmente o ouvido coça demais? Ou simplesmente você começou a ter uma coceira na pele? Ou você ficou muito irritada facilmente no trabalho com qualquer coisa? Aí ela falou assim, não, eu sou essa aí, ó. Aí ela começa a se identificar que a menopausa não é só o fogacho. O fogacho é o mais famoso. Qual a fruta mais famosa do Brasil? Banana? Existe só a banana? Não. Existe 1 trilhão de outros. E nos sintomas da menopausa, desde os mais comuns aos mais difíceis,
Eu vejo paciente minha passando com 4, 5 especialistas diferentes para depois ela cair em mim. Por quê? Ela dá uma batedeira no coração. Para onde que ela vai? Cardiologia. Ela sente uma vertigem, ela fica meio assim esquecida. A primeira coisa que bate na cabeça dela, tô com Alzheimer. Ela vai no neuro. Formiga as mãos e os pés. Ela vai no neuro. Ela fica extremamente nervosa, que todo mundo rotula ela como louca. Ela vai no psiquiatra. E dependendo se o psiquiatra não tiver o time, ele já vai ali tacar um tarja preta, um antidepressivo, alguma coisa, que muitas vezes você não precisa usar isso. Sim. Então ela faz um rodízio gigante até ela cair no médico que realmente entenda de menopausa. E o grande problema é que ela pode cair no médico errado, que falar que ela não tem nada. Aí, sabia que o maior índice de suicídio em mulheres são as menopausadas? Não Porque sabia. ela não se enxerga, ela olha no espelho, ela imagina-se como ela era um ano atrás, ela olha, ela está não se achando mais, ela perdeu a autoestima, ela perdeu o libido, então ela tem um marido, mas ela não quer nem saber disso. Ela perdeu uma palavra, essa palavra para mim foi uma paciente que falou: doutor, eu vim aqui porque eu perdi completamente o entusiasmo. Eu não tenho entusiasmo para nada. Você me chama para ir no supermercado? Não. Vamos na praia? Não. Vamos hoje no jantar? Não. Vamos Antes de falar é a paciente do não. E isso, depois com o tratamento, ela vira a paciente do bora. Vamos, bora. Não, vamos. Devolve a vida, né? Porque uma paciente que ela traz algo desse tipo, esse relato para você, uma paciente que aquele déficit de hormônios já está afetando diretamente a qualidade de vida dela e muitas vezes, igual você falou, já pensa que é uma depressão, que está com algum problema nesse sentido e vai num psiquiatra, né? E aí o que acontece? Ela cai numa situação que, se ela mesma não sabe o que tem, certo? Imagina você, tá todo mundo falando que você está mais raivosa, que está sem paciência. Aí você olha no espelho, não é aquela... Começou a crescer uma gordurinha abdominal ali, que é normal da menopausa, a síndrome metabólica da menopausa. Normal assim, entre aspas, tem como a gente evitar ela também. E aí você começou a deformar o seu corpo, perdeu o formato violão e está formando... Se olhar de costas, você parece a sua mãe, certo? Oh, mas eu não era assim um ano passado, e é rápido, certo? O time das reações da perimenopausa é assim, primeiro, eu estou menstruando, então não é. Que era a grande dúvida, que era esperar a última menstruação. E a gente sabe que as alterações, elas podem vir de 4 a 5 anos antes da fatídica data. Depois fica fácil, porque aí ela já, opa, não, eu parei de menstruar, então agora é isso mesmo. Mas a perimenopausa, eu falo quando eu ensino a alguns alunos, é o mais difícil, porque a paciente não se sabe, muitas vezes o médico fica baseado em exames que vão dar normais e não estão, e a paciente fica ali meio perdida. Nossa, mas eu estou sentindo tudo isso. E ainda tem os preconceitos. Nossa, que se fazer reposição vai fazer mal, vai dar câncer, vai dar isso, vai dar aquilo. Ai, a tia da minha prima, da minha vizinha teve câncer de mama, eu não posso fazer isso. Tudo foi caído no chão. Então essas atualizações constantes, eu brinco com as minhas pacientes que falam assim, muitas vão para fazer terapia de reposição hormonal quando tem indicação, pensando que vão comprar um orelhão para colocar 4 quarteirões da casa dela. E eu vou dar um pacote de ficha para ela ligar para a mãe dela 2 vezes na semana. E na realidade, hoje a coisa está tão evoluída, eu falo que o tratamento da menopausa está igual à telefonia. Eu vou dar um iPhone, eu falei a propaganda, né? Vou dar um telefone de última geração para ela, certo? E isso que ela não entende, ela pensa que é um remédio que vai fazer mal, que vai engordar, que vai dar câncer. E não, o tratamento está aqui, lá na frente, estamos em 2026, ela está presa em 96. E muitas vezes o médico dela também está preso em 96, que foi a época que ele formou, na época que ele estava fazendo faculdade, e não se recicla. Hoje, assim, ainda bem que tem muitos cursos, ainda bem que tem muita gente falando, porque até obriga o médico a se atualizar. Porque muitas pacientes chegam no consultório,
no mesmo nível do médico ali, ou se não tiver mais bem informada, porque ela já pesquisou no Google, no ChatGPT, ela já foi em tudo quanto é coisa, ela acabou de ver essa entrevista aqui, ela falou assim, oi, mas eu sou essa mulher aí, por que eu não estou assim bem? Por exemplo, uma seguidora sua, se ela for buscar uma consulta com um médico desatualizado, eu tenho certeza que ela vai falar termos ou algo para ele que talvez ele não saiba, ele não teve esse estudo. Então, realmente, hoje, com a informação, com a internet, o nosso programa super informativo aqui, tem o acesso muito fácil e rápido às pacientes, às mulheres, né? Então, que antigamente não tinha. Exatamente. Certo? Antigamente era assim, vá para casa que é assim mesmo, se acostume com isso. Sim. O meu lema principal hoje, que eu assumo, é reacender aquela mulher que a menopausa está tentando apagar, ou apagou, que muitas chegam apagadas. Com certeza. E aí quando você vê o brilho voltar, a energia voltar, e os tratamentos hoje são diversos, não existe uma fórmula de bolo para cada uma, certo? Não existe assim, todo mundo vai sair com a mesma caixinha de remédio. Porque tem uma que é mais gordinha, tem uma que é mais magrinha, tem uma que é alta, tem uma que é baixa. Então, hoje o tratamento da menopausa, eu falo que é como fazer uma comida gourmet. Eu vou te dar todos os ingredientes, mas você tem que saber temperar. Fazer aquele tempero para que ela tenha um tratamento assertivo e individualizado. Muitas vezes tem irmãs que saem com tratamentos diferentes. Totalmente diferente, que é personalizado para cada uma. Para cada uma. E, doutor, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu não posso deixar de falar sobre o programa que você vai estrear aqui na Conecta. Então, por favor, conte para o pessoal de casa sobre qual é a proposta do programa e faça o convite. Fique à vontade nesse momento. Olha, para você que está aí, a TV Conecta eu tive o prazer de ser convidado pela TV Conecta. O programa vai estrear daqui um pouquinho. E o que vai ser esse programa? Vai ser uma dinâmica entre a geração de médicos consolidadas com a nova geração de médicos. Vai ser além do jaleco, que a gente vai ter o quê? Vai ter uma comunicação com um médico especialista, que já está há tempos na carreira, com aquele médico que está se formando e tem o anseio de fazer aquela especialidade. E vai ter uma parte Mara, que a gente vai fazer como você fez. Além do jaleco, o que esse médico faz fora, quando ele tira o jaleco e vai para casa? O que ele gosta de fazer? Qual é a dica que ele tem? Se ele pratica o que ele fala, certo? Que tem muita gente que fala, tem que fazer atividade física, mas não faz atividade física nenhuma. Então, a gente vai até confrontar tudo isso. Sim. E o final do programa, a gente vai confrontar as duas gerações. Aqueles alunos que estão ali fazendo medicina com um médico já estruturado, para esse médico falar para eles qual é a dica, o que o senhor errou para chegar até aqui e o que o senhor acertou para chegar até aqui, que possa ajudar a vida desse estudante de medicina. Uau, que demais! Eu vou acompanhar com certeza e as pessoas de casa também vão adorar conhecer quem está além do jaleco, assim como hoje tivemos a honra de conhecer o Dr. Francisco além do jaleco. E foi uma satisfação enorme para mim e com certeza para os nossos telespectadores também. Então, muito obrigada pela sua presença. Olha, o prazer foi todo meu. E para você aí, fique atento nas redes sociais. Além do jaleco, está chegando. E vem para Conecta você também. É isso aí, não perca, porque eu não vou perder por nada esse programa. E você aí de casa, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e a sua audiência. Quero deixar um agradecimento especial para a Éfata Semijoias e a Gata Milata, que está sempre vestindo essa apresentadora aqui com muito estilo. Vejo você no próximo programa. Até lá!